Então, vamos lá. Continuando aqui. Estão me ouvindo? Liguei o microfone dessa vez, hein? Ó, tá ficando boa nisso. Aqui. Então, aqui em relação às características das vestimentas e sapatilha, simples, né? Não tem nada de extraordinário aqui, não. É isso mesmo, tá? Conjuntos, colãs iguais para os conjuntos, que de preferência estejam conversando com a música, com a coreografia, sapatilha de meia ponta e coque alto. Os pré-acrobáticos, eles também fazem parte daqueles movimentos corporais que eu apresentei para vocês lá como parte do tripé, né, de sustentação da ginástica rítmica. Então, nos pré-acrobáticos aparecem esses movimentos aqui. Elas fazem rolamentos, só que esses rolamentos que são aquelas cambalhotas, sabe? Elas não podem ter uma posição fixa e nem voo. Então, ela não pode, por exemplo, fazer um rolamento no ar, como, por exemplo, acontece na ginástica acrobática. Ela vai fazer esse rolamento no chão. Sempre tem que ter um apoio e não pode ter voo. O único elemento que tem um voo, que é uma, né, que faz parte de voo e aterrissagem, é o salto. Fora isso, nenhum outro elemento tem voo. As reversões, então, seja para frente, seja lateral, seja para trás, elas não podem ser sem mãos. Pelo menos uma mão tem que estar apoiada no solo. A reversão lateral é aquela famosa estrelinha que a gente pede para as crianças fazerem. Faz uma estrelinha. Elas fazem, então, essa reversão lateral, que seria mais ou menos o nome técnico, tá? Não podem ser executados com parada, tá? Então, ela não pode fazer estrela, parar no meio e terminar depois. Não pode ter essa parada. E sempre com um apoio. Afinal de contas, o único elemento que tem um período de voo com forma fixa é o salto. Tirou o salto, nenhum outro movimento pode ser com parada na posição ou sem apoio, tá bom? Ao contrário disso. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, pessoal, para vocês verem. Olha só. Isso aqui pode ou não pode na ginástica rítmica? Liguem os microfones aí, falem comigo. Pode ou não pode? Cadê meus árbitros? Liga o microfone aí, gente. Acho que não, hein? Márcio chegando. E aí? Esse elemento aqui é permitido na ginástica rítmica? Não. Acho que não. Sim ou não? Eu acho que não. Quem é da época da fantasia aí, ó, vai lembrar. Tempo! Pode ou não pode, gente? Não. Ô, povo, vocês estão sem Pode. microfone? Pode. Ai, meu Deus. Ninguém não. Coloquei mute para todo mundo. Fala aí, gente. Pode ou não pode? Qual é a pergunta? Acabei de chegar. Ninguém quer arriscar a cabeça, né? Seus espertinhos. Pode. Ela não tá ouvindo a gente. Olha só. Esse elemento não pode na ginástica rítmica. Aqui nós temos uma ginástica acrobática em trio feminino. Então, esse rolamento que ela faz no ar aqui, ó, durante um voo,
não é permitido na ginástica rítmica, é proibido. Então, isso aqui é uma característica da ginástica acrobática. Vamos ver outro. E esse? Pode? Pode. Esse pode. Por quê? Porque ela está fazendo rolamento com apoio no solo, tá? Enquanto ela lançou, fez 1, 2 e recuperou a bola, tá? Então, esse pode. Por quê? Não tem parada na posição, tem apoio, não tem voo. Então, tá tudo certo. Esse pode. E assim a gente começa a enxergar um pouquinho as diferenças entre uma ginástica e a outra. E são muito peculiares. Conforme a gente vai assistindo vídeos, prestando atenção nas características, vai ficando bem claro o que é acrobática, o que é artística e o que é a rítmica. Viu bola, arco, massa ou fita? É rítmica. Já fica a dica. E aí nós vamos conversar também aqui sobre as categorias que compõem essa modalidade, tá? Então, quais são as categorias? Nós temos a categoria de base. Deixa eu tirar a foto aqui para registrar a segunda aula. Nós temos a categoria de base, que vai de 4 a 8 anos. Ah, que bom que vocês apareceram que eu vou tirar foto. Não desliga, não. Sorriso para foto. Aí, gente, bonita. Seria mais bonito se nós tivéssemos o presencial, mas tudo bem. A categoria de base vai de 4 a 8 anos. Então, o que é uma categoria de base? É onde as crianças estão se familiarizando com o esporte, estão conhecendo o esporte e estão sendo preparadas para as categorias de competição. E na ginástica rítmica, uma categoria de competição começa com as crianças a partir de 9 anos, que é a categoria pré-infantil, que vai de 9 a 10 anos. Então, com 9 anos, uma ginasta ela já enfrenta uma equipe de arbitragem, já entra no tapete em conjunto ou individual para competir. Então, olha o tamanho, né, da responsabilidade que elas já adquirem desde cedo. A categoria infantil vai de 11 a 12 anos. A juvenil, de 13 a 15 anos. E a de adulto, 16 anos em diante. Então, o que acontece? Para uma ginasta chegar na categoria adulto, ou, por exemplo, chegar na seleção brasileira, ela precisa estar aqui, ó, tá? Ela precisa ter 16 anos ou mais. Se ela não é da categoria adulto, ela vai se enquadrar nas demais categorias. Nós temos a seleção brasileira, que é a do conjunto e da individual que eu mostrei para vocês na aula passada, mas nós também temos seleção brasileira juvenil, seleção brasileira infantil, seleção brasileira pré-infantil, tá? Lógico que as Olimpíadas, os mundiais acontecem aqui no adulto, mas no ano passado, se não me engano, o ano retrasado, nós tivemos pela primeira vez um campeonato mundial da categoria juvenil. Aquela foto que eu mostrei para vocês, aqueles colanzinhos azuis, aquelas meninas, hoje, a maioria delas que estão ali, não são todas, hoje elas são seleção brasileira da categoria juvenil, tá? Então, mas os campeonatos oficiais, que são as Olimpíadas, os Pan-Americanos, elas acontecem na seleção brasileira na categoria adulto, tá? Mas nós temos também seleção brasileira nas demais categorias, tudo bem? O Código da Ginástica Rítmica, que é um livrinho que fala sobre todas as regras da ginástica. Esse aqui já não é tão atual, mas ele tem essa carinha aqui, ó. Código de pontuação da ginástica. Então, aqui é como se fosse a Bíblia da ginástica.
Aqui está escrito tudo o que pode e o que não pode. Então, para cada categoria, existe uma adaptação desse código, porque ele foi desenhado para a categoria adulto. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma competição pré-infantil de conjunto, esse código ele é adaptado para que crianças de 9 a 10 anos possam competir, mas elas ainda não vão ter condições de fazer tudo que está nesse código. Então, é feita uma adaptação a cada categoria, a cada competição. Já o código oficial, que é utilizado pela arbitragem, a arbitragem estuda esse código, faz provas sobre esse código. Então, a categoria adulta, daí já compete de acordo com o código de pontuação da ginástica. Agora, essas categorias, até por um processo assim mais democrático do esporte, foram feitas adaptações também. Então, a gente pode dividir, por exemplo, adulto nível 1, que são as ginastas mais habilidosas para essa modalidade. Nós temos o nível 2 e o nível 3. E para cada nível, a gente faz adaptação do código para que elas possam competir também. Então, eu posso, por exemplo, como uma organizadora de evento, adaptar, tá, todas essas regras para que eu possa, então, abranger maior número de ginastas para essa competição, ou para esse festival, enfim, para aquilo que vocês estiverem organizando. Inclusive, nós íamos ter um festival de ginástica rítmica no final desse módulo. Se essa pandemia acabar, olha, vai haver choro. Olha que eu tô torcendo para acabar, mas tem gente que chega a reza para não acabar antes dessa modalidade. Oh, gente, ia ser tão legal a gente lá na quadra, manejando aparelho, fazendo série. Ai, para. A gente tá tendo uma... Mas vamos parar de chorar. Tá no mute, não tô te ouvindo. Meu não sei se você tá falando comigo, mas tudo bem. Mas é o seu, eu acho. Não tô te ouvindo. É o seu. É o seu que tá. Tati, fala em Libras, mano. É comigo que você tá falando? Né, professora? Infelizmente, que pena, né? Tá ouvindo, professora? Entendi. Precisar ir para o colégio. Aí, vamos lá. Foi. As modalidades. Então, a gente tem a ginástica rítmica individual e a ginástica rítmica de conjuntos. Então, a Natália Gaudi também é uma ginasta da seleção brasileira, da modalidade individual. E nós temos o conjunto. Aí vocês viram o vídeo aula passada. Então, olha só. Toda série coreográfica, seja de individual, seja de conjunto, ela começa com uma pose inicial e termina com uma pose final, tá? A série tem essa organização. Pose inicial, movimentos corporais, música, aparelho e tudo mais. Pose final, ela começa e termina com uma pose. Lembrando, então, que na modalidade de individual, as séries, elas têm 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. E a de conjunto, de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. Certo? Então, se nós fôssemos, por exemplo, montar uma série, todos nós juntos, a nossa sala maravilhosa, a gente ia montar uma série de conjunto, gente. E a música ia durar de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. 2 minutos e 30, né? Porque daí dava para fazer mais coisa. E aí vocês iam perceber que esses 2 minutos que vocês falam assim, nossa, mas a ginasta, ela treina 10 anos da vida dela para chegar no tapete e apresentar só 2 minutos e meio? Vai fazer os 2 minutos e meio lá no tapete. Parece 2 horas, não acaba nunca. Tá? Então é um bom tempo, lógico, né? Elas treinam assim, tem equipe que treina mais de 8 horas por dia e elas têm apenas 2 minutos, 1 minuto e meio no caso do individual, né? Para apresentar tudo que ela treinou naquele ano, naquele período. Então, assim, é um esporte inconsistente. Você
acompanha a criança até a porta ali do tapete. Ela entrou, você não sabe o que ela vai fazer. E criança é muito... a gente não sabe, né, o que vai acontecer. É uma inconsistência muito grande. E sabe o que é muito comum acontecer? As pequenininhas, principalmente, nas primeiras vezes que elas vão encarar, né, uma coreografia a nível de competição, elas esquecem a série. Aí elas entram lá, fazem a pose toda bonitinha, começou a música. Elas começam a dançar, manejar o aparelho e tá. Aí de repente elas olham assim para a arbitragem e fazem ó. E começa a chorar, porque esquece a série. Aí o que acontece? Como nessa categoria, né, pode, assim, acontece com mais frequência do que das outras, a técnica conversa com a arbitragem, se for uma competição mais flexível, e aí ela repete a série, tá? Geralmente em festival isso é permitido, competição nem sempre é permitido, mas festival a técnica conversa lá com a organização e aí ela, mais calma depois, repete a apresentação dela. Mas não é uma regra, não. Pode ser que ela não apresente mais aquela competição. Agora você imagina, né? A criança treinou o ano inteiro, chegou no final do... Imagina a alegria da técnica, né? Os pais, tudo lá na arquibancada, torcendo para a menina, chega lá e esquece a série. Você não sabe se abraça ou se, né, se aperta demais, dá espremer, com vontade de matar. Brincadeira, pessoal. Mas geralmente nessas categorias menores, né, a pré-infantil e a infantil, as técnicas elas acolhem, conversam, acalmam, e, enfim, elas repetem a apresentação delas. Aqui uma foto ilustrativa que mostra um trabalho que eu fazia numa escola aqui em Londrina. Então, eu mesclava um pouco da educação infantil e ensino fundamental. Então, eu não tinha uma área ideal para treinamento, até porque não se categorizava um treinamento, e sim a dimensão do esporte como educativo, como recreativo também. Então, muitas vezes eu chamava ginastas que treinavam a nível de competição para se apresentar para elas terem uma noção do esporte que elas estão aprendendo, e sempre montava a coreografia, tanto com a educação infantil, quanto com o ensino fundamental. E aí, lógico, eu adaptava regras, mas eu tinha o cuidado de não descaracterizar o esporte, pessoal, isso é muito importante. Mesmo que vocês não tenham as condições ideais, mas que vocês consigam, no máximo, proteger, sabe, em relação às regras, às especificações, às características. Então, elas usavam sapatilhas de meia ponta, elas utilizavam os aparelhos característicos da modalidade, muitas vezes aparelhos alternativos, mas tomando cuidado, então, com a música escolhida, com os movimentos, para que quem assistisse soubesse, opa, é uma coreografia de ginástica rítmica. Porque se você começa a deixar tudo acontecer, a não ter regra, não ter característica, você assiste aquilo e vai parecer um espetáculo de dança ou algo tudo junto e misturado, vira uma ginástica para todos, né? E quando você vai adaptar, é muito importante que você, então, de certa forma, mantenha no máximo as características da modalidade. Eu morro de saudade dessa turminha aqui. Inclusive, esse ano, eu retomei com o projeto nessa escola. É uma escola privada, uma escola particular. Mas aí eu dei 2 aulas e aí entrou a pandemia. Então, e eu não dei continuidade com aulas na internet. Preferi que não, porque era uma turminha que não tinha feito ginástica rítmica ainda. E aí eu fiquei meio receosa, né? Tava bem no comecinho de dar movimentos para elas fazerem em casa, sendo que anteriormente elas não tinham vivenciado nenhum esporte. Então eu preferi não dar continuidade, mas nada impedia, que no momento foi muito novo para mim e eu preferi então não seguir.
Aqui, pessoal, são as referências que eu utilizei, então, para dar essas informações para vocês. Então, tenho aqui o livro, tem o próprio site, né, da Federação Internacional de Ginástica, que vocês podem acessar no Google depois de dar uma navegada para conhecer as características, como que está a ginástica rítmica no mundo, quem são as melhores, quais foram as últimas colocações, né? O livro também de ginástica rítmica popular, que é um livro que te ensina a fazer as adaptações para você dar aula em diferentes contextos, seja para as crianças dentro da escola ou em um clube, não necessariamente no contexto de competição, sabe? Eu sei que vocês, muitos estão no bacharel, né? E que vão trabalhar mais em modalidades esportivas, com clubes, associações e tudo mais, não tanto com a escola. Então é importante que vocês não olhem somente o resultado, só o alto rendimento, mas que vocês comecem a implantar diferentes modalidades adaptadas, mantendo suas características. O livro da Bárbara Lafranc também, que é um excelente livro que dá todo o planejamento para você trabalhar com alto rendimento, e todas as demais referências que, embora não sejam tão atuais, nos trazem informações riquíssimas em relação a esta modalidade. E aí, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a tarefa que eu coloquei lá, atividade online, que eu coloquei para vocês lá no portal. Inclusive, eu já coloquei, hoje foi com antecedência, hein? O que eu quero que vocês façam? Que vocês construam um conceito sobre a ginástica rítmica. Então, eu não quero que vocês peguem no Google um conceito de ginástica rítmica. Eu quero que, a partir desse conhecimento que nós construímos hoje, desde a aula passada até a aula de hoje, então, considerando o contexto histórico e as características que nós conversamos hoje, que vocês construam o próprio conceito de ginástica rítmica. O que é a ginástica rítmica para você? Eu escreva lá 3, 4 linhas, acho que no máximo 8 linhas, é o suficiente para vocês me falarem o que é a ginástica rítmica para vocês. O que vocês Beleza, professor. entenderam, né, até agora e de que forma vocês conceituariam essa modalidade. Tá? Imagina que uma pessoa pergunta para vocês: vocês estão fazendo educação física? Eu queria tanto fazer, porque eu adoro a ginástica rítmica. Você sabe o que é ginástica rítmica? E aí você vai responder: ginástica rítmica é. Escrevam lá, tá? É só isso, é uma atividade simples, mas que vai requerer de vocês a lembrança das características, das categorias, do tripé fundamental para que seja caracterizada como ginástica rítmica. Professora, Então, no meu não apareceu atividade ainda não. É essa, não tem dificuldade nenhuma, acredito eu, com todas essas informações que eu passei para vocês. Querem fazer alguma pergunta? O Márcio perguntou, prof. Não, professora, que eu tô olhando aqui na página do aluno, não tem atividade sua ainda não. Só tem a da semana passada. Tati, fala, vamos ver se eu consigo te ouvir. O Márcio está tentando falar e também não está conseguindo. Agora deu certo. Deu? Mas a aula vocês ouviram? Sim. É o microfone. De novo, tô com o microfone desligado, mas não é do Zoom. Não, É do prof, eu computador. tô falando que eu tô na página do aluno lá e não tem atividade sua ainda. Não? Não, só tem a da semana passada. Mas eu coloquei. Qual que é a sua turma? Ah, essa aí mesmo. 118. Essa aí mesmo. 190, 218, alguma coisa assim. 190, 118, mas eu coloquei lá. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês. O meu também não tem não, professora. Que turma que é? 190, A mesma. 118. Ah, então é a 190 que tá me dando trabalho. Só tem essa turma, eu acho, aqui hoje, professora. Graças a Deus, aquele xaropão já saiu. Amém. Nossa É mesmo. senhora. Quem que é? Os bombados. É, professor.
Mas, gente, que Os malvado. bombados que jantavam na sala de aula e não tinha educação. Ai, ai, ai. Agora, Eu que falo pode, mesmo. Logo, agora José. que pode comer na sala de aula, não quer. É. Gente, tá aparecendo aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Quer ver? Aqui. Ó, a turma de vocês não é essa 190 aqui? Aham. Então, ó, módulo 10, cliquei. Olha lá, atividade 2. Pra nós, não. Pra mim não tá aparecendo nada disso. Pra mim também não. não Deixa eu ver acertei. então se tem outra 190, porque às vezes tem duas, vamos ver. Ah, meu pai. É 190, 118. Essa aí Isso. mesmo. É, pra mim não tá aparecendo nada, não. Então, O peraí. módulo 10 só tem a sua da semana passada. Tem um outro 190 aqui, vamos ver. Ah, não, já achei aqui também, agora. Tem sim. Tá junto com a da semana passada. Eu lhe mato. Ah, ai, se tivesse no presencial. Ia voar um apacador agora. Mas tá escondido. Mas tá aí então. Tá, tem que ter. Atividade 2. Isso. Tá Então, aqui, a atividade R1 Tá e a certo, tá atividade certo. R2. Agora eu achei. Isso aí. ah, moleque. Boa, professora. Agora vai. Oxe. Eu não tô ficando louca? Tô ficando louca, mas eu ainda tô postando atividade certinha. Eu esqueço o microfone só, as atividades não. Dúvida, pessoal? Professor, o conceito é tipo assim, o que você acha, o que você se interessa na ginástica, mais ou menos isso, né? Então, lembra que eu Porque é o que apresentei... você se interpreta assim dela, Isso, que ó, seus conhecimentos. aqui eu coloquei alguns conceitos no começo, ó. Tá vendo? Cada autor criou um tipo de conceito. Então, um fala que é uma modalidade abrangente que engloba exigências técnicas e estéticas e que está relacionada ao esporte e à arte. Então, é um conceito Não, que eu considero raso, porque, né, cadê tudo mais? Aí a gente tem um ok. outro esporte mais atual, um outro conceito mais atual de Lafranc, que fala que ela é caracterizada pela busca pelo belo, aquela explosão de talento e criatividade, a expressão corporal. Então, é um conceito mais romântico. E aí nós temos também aqui um conceito mais técnico, que fala mais das características. Então, que tem que ter os aparelhos, tem que ter os movimentos corporais, que são giros, saltos, equilíbrios, tem que ter música, enfim. Quando eu leio um conceito, Márcio, eu preciso, quando você me ler esse conceito, imaginar o que é esse esporte, tá? Ok. Então, é um retrato falado da ginástica rítmica, é isso que eu quero. Ok, então, professor, pode deixar. Tá bom? Obrigado. Beleza. Já tá apitando meu tempo aqui de novo. Gente do céu, eu não dou conta, não. Olha, da aula cronometrada dessa... Meu Jesus. Mas tá bom, vamos lá. Eu vou finalizar aqui e já volto para a terceira aula. Valeu. Esperem aí. Mas não é 8 Falou, horas? tchau, Não é tchau, 8h40? professora. Um beijo, um abraço. Então, mas já tá apitando aqui, eu não entendo isso. Parece que o Não, relógio... essa é 8h20, a outra que é 8h40. Ah, então tá. Já que tô voltando. Até a próxima Tá bom, aula, então. que é daqui a Beleza. pouco.